Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que você está aqui novamente, ainda separados fisicamente, mas mantendo a nossa comunhão, a nossa oração uns pelos outros. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, um mandamento bíblico que fala a respeito da nossa relação de compromisso, no sentido de orar uns pelos outros. E para isso eu quero destacar o texto de Tiago, capítulo 5, versos 13 a 16, um texto que diz o seguinte: Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Irmãos, esse texto é um texto que ele é bem recorrente em dúvidas, na igreja, especialmente por algumas questões que aparecem aqui, como a unção com óleo e essa questão de que algumas pessoas da comunidade são chamadas para orar por alguns outros, como trazendo aí uma ideia de que algumas pessoas estão mais qualificadas para o exercício espiritual do que outras. Bom, a grande questão que a gente precisa pensar com relação a esse texto é que ele está dentro daqueles mandamentos que nós temos meditado, que são os mandamentos dos uns aos outros, Então nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, considerar o outro superior a nós mesmos, enfim. São os mandamentos do Novo Testamento que nos colocam na horizontal, ou seja, eu sou um crente verdadeiro, genuíno, e agora eu estou no meu dia a dia. Qual é o critério, quais são as orientações da Palavra de Deus para que eu viva a minha vida cristã de uma forma que abençoe as pessoas que são meus irmãos na fé e também aqueles que não são, para um testemunho, para uma oportunidade, quem sabe, de evangelizar essa pessoa. Então é importante a gente entender que Tiago fala dentro do contexto da comunidade, E a ênfase desse texto é a oração. Quando nós olhamos para o que Tiago está dizendo aqui, ele coloca uma situação hipotética, mas que na verdade é uma situação até corriqueira, Ele fala de uma situação em que alguém está doente, e a ideia de doente ali é de alguém que está extremamente debilitado ao ponto de não conseguir sair da sua casa. Essa é a imagem, a figura que tem na fala de Tiago. E por isso, essa pessoa chama os presbíteros da igreja, ou seja, a liderança da igreja, para que orem por ele, para que ouçam a sua confissão e para que possam cuidar dessa pessoa. Bom, só para a gente tirar algumas dúvidas antes de entrar em alguns princípios que eu quero aplicar para a nossa vida hoje, é importante a gente entender que Tiago ali fala sobre os presbíteros da igreja e, nesse sentido, ele está falando da liderança da igreja. No nosso caso, como presbiterianos, pastores e presbíteros, ainda que a gente dê essa nomenclatura diferente para o pastor, nós entendemos que todos são presbíteros, O pastor da nossa igreja é chamado de presbítero docente e os presbíteros como regentes, Mas o entendimento é que todos estão numa mesma classificação, não existe uma superioridade nesse sentido. Então, por que chamar os presbíteros? Porque fica entendido nas Escrituras que os homens que são eleitos pela própria igreja para serem presbíteros, eles são homens de oração, homens com um compromisso sério com Deus, homens que têm um caráter marcado
pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ou seja, são pessoas que estão se dedicando a uma vida piedosa. E isso significa que são pessoas que estão qualificadas para orar pelos outros, para aconselhar os outros, para orientar e para que possam ouvir a situação em que essa pessoa doente está vivendo e instruir de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa que é importante nesse texto é que fala para confessar os pecados, e eu já ouvi gente confundindo isso com aquela ideia do confessionário da Igreja Católica, por exemplo, né? Aqui a questão da confissão de pecados se entende como não como essa absolvição, né, que pode existir em outras religiões, mas no sentido de que é uma ordem bíblica, não só aqui em Tiago, mas em outros textos, de que nós confessemos os nossos pecados uns aos outros. É claro que a gente não sai falando tudo para qualquer pessoa, a gente vai falar nesse contexto aqui para os líderes da igreja, que subentende são pessoas maduras para lidar com essas questões e nos orientar de acordo com a palavra de Deus. Então a confissão aqui ela não é uma questão de mágica, né, de absolvição, mas de acordo com o que Tiago escreve, é possível, dentro desse contexto, que a pessoa que está doente possa ter na sua vida a doença pode ter alguma relação com o seu pecado, não necessariamente um específico, mas talvez a uma vida de pecados, né? E hoje nós sabemos das questões de somatização que nós temos, né? Então, nós sabemos que existem doenças hoje que grande parte da causa dela é somatizar, ou seja, né? A pessoa ela tem uma mágoa muito profunda, ela tem uma falta de perdão muito profunda, ela tem hábitos que são hábitos ruins e isso acaba sendo transferido, vamos dizer assim, para o corpo, né? Então, entende-se que a liderança da igreja vai ter condições de ouvir isso que a pessoa está dizendo e orientar essa pessoa a partir da palavra de Deus. Uma terceira coisa que esses líderes vão fazer é a questão da unção com óleo. Essa questão da unção, aproveitando, né, para falar sobre isso com a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que a unção nunca deve ser feita no culto público, porque à medida que se fizer isso no culto, pode haver uma dificuldade de entender e de adorar a Deus. O foco ele fica desviado para essa questão do óleo, né? E é interessante que a igreja ela não coloca proibição para que pastor ou presbítero ore com alguém na casa dela e possa ungir com óleo. Mas precisa ficar claro para a pessoa e para quem está ministrando isso, que a pessoa sabe que a unção com óleo é apenas um símbolo daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida da pessoa, e não necessariamente que aquele óleo tenha um poder miraculoso para com a vida dela. Então eu acho isso um pouco difícil. Eu já estive em situações em que as pessoas me pediram para que elas fossem ungidas com óleo, e não é uma questão de não ter disposição de fazer isso ou achar que é errado, mas o caminho sempre é instruir a pessoa de que esse texto fala sobre essa questão da unção, mas que a pessoa precisa ter convicção de que não é o óleo que vai curá-la, que vai salvá-la, que vai libertá-la. O texto ele é muito claro em dizer, num quarto momento, né, eu deixei por último para ser o mais importante, que é a oração de fé que salva o doente, né? Então, nós temos 4 coisas aqui, né? Tem quem é esse líder que pode orar, e aí nós entendemos que todos nós devemos orar uns pelos outros, mas existem situações que a liderança da igreja, que pessoas que têm uma experiência com Deus, né, que têm uma experiência, uma maturidade espiritual é a palavra melhor, devem ser chamadas,
Nós falamos que essa confissão ela é uma confissão de pecados, mas que não é no sentido de que as pessoas que ouvirem vão absolver a pessoa, né? Nós falamos sobre a questão da unção com óleo, que ela é um símbolo daquilo que está acontecendo, mas a pessoa precisa ter certeza, convicção de que não é o óleo que é a cura. E nós falamos sobre o ponto que é o principal, que é o da oração de fé, que leva essa pessoa a ser curada. Então, diante desse contexto de Tiago, nós temos 3 iniciativas que nós precisamos tomar para que nós possamos cumprir esse mandamento de orar uns pelos outros. A primeira iniciativa é a iniciativa de pedir ajuda. Veja que o texto diz que a pessoa que está doente e que não pode ir até os outros, né, ou que por qualquer razão está debilitada para que isso aconteça, ela pede ajuda. Ela pede para que a liderança da igreja a atenda, para que as pessoas venham até ela. Eu sei que quando na nossa casa a gente tem alguém doente, irmãos, às vezes a gente tem muitas dificuldades em chamar alguém para nossa casa. A pessoa que está doente, às vezes ela fica constrangida, até mesmo por causa da roupa que às vezes ela precisa usar, né? Vamos pensar em alguém que está acamado, vai de repente estar ali com um pijama e a pessoa fica constrangida. Nós sabemos disso. Muitas vezes o constrangimento é dos outros porque, de certa forma, você vai entrar na intimidade da casa. E eu sei que a gente tem todas essas dificuldades. Mas eu quero dizer como pastor para vocês que essas coisas não são notadas, não devem ser notadas na nossa visita em benefício do outro. A nossa preocupação é com a pessoa que está ali, independente da roupa, independente de onde ela está e como ela está, a importância é a pessoa. Então, eu penso que muitas vezes as pessoas ficam constrangidas, né, com vergonha de chamar alguém para orar, e nós precisamos romper com isso e, de fato, estabelecer essa iniciativa na nossa vida de que quando nós precisamos, nós devemos solicitar as orações dos irmãos. Eu fico feliz porque nós temos caminhado como igreja numa condição de pedir mesmo oração uns pelos outros, e isso é muito bom. Isso nos torna mais humanos, né? Nenhum de nós está isento de necessidades, isento da ajuda dos outros para oração, para suportar situações. Então, é muito bom que nós façamos isso, mas eu quero encorajar a igreja, quero encorajar você no momento em que você estiver passando por lutas, não precisa ser como o texto aqui diz, por uma questão de um pecado, né? Não é sempre assim, às vezes é uma outra doença, é uma outra situação, mas que você tome a iniciativa de pedir oração, de pedir para que as pessoas estejam ali conversando com você, acolhendo você, aconselhando talvez, mas talvez apenas para ouvir. Então não há problema nenhum em mandar uma mensagem e falar: pastor, você pode vir aqui na minha casa, eu estou precisando conversar, ou para algum dos outros irmãos, né? E talvez a gente até possa ter uma iniciativa nesse sentido, mas às vezes a nossa iniciativa constrange um pouco, então eu quero encorajar você a tomar a iniciativa quando necessário, que você peça oração, que você peça para que os irmãos e irmãs da igreja estejam te auxiliando nesse processo. Uma segunda iniciativa que nós precisamos tomar de acordo com o texto é a de colocar a nossa vida em ordem. O que isso significa? Aqui no texto é com relação à confissão de pecados, né? Então, supõe-se no texto que a pessoa tem algo ou algumas coisas a dizer sobre a sua vida, sobre a sua situação. Eu não estou pensando aqui e eu não entendo que a gente precise colocar a interpretação desse texto sempre em uma coisa grave, né? Então a pessoa cometeu um pecado grave, não falou para ninguém, então agora ela precisa desabafar para que ela fique melhor. Não é assim que eu penso. Eu entendo que essa questão da confissão de pecados, essa confissão, né, de um para com os outros, ela é um processo de colocar a nossa vida em ordem, porque à medida, irmãos, que nós tomamos a coragem
de falar para alguém, olha, eu tenho dificuldade em tal área da minha vida, eu estou, sim, me colocando de certa forma vulnerável para outra pessoa, mas essa ou este é o caminho, essa é a atitude que nós precisamos ter para que a gente resolva os nossos problemas. Porque quando eu falo para você, olha, o meu problema é em tal área da minha vida, eu estou assumindo essa responsabilidade. Eu estou assumindo essa condição de pecado, né, de ser pecador. E quando eu faço isso, eu dou a abertura para que isso seja tratado na minha vida, ou seja, para que a minha vida seja colocada em ordem. Talvez eu não chegue nunca nem ter uma dorzinha de cabeça por causa dos pecados que eu cometo. Mas à medida que eu vou amadurecendo e que eu vou encontrando parceiros de oração na minha vida e vou expondo para essas pessoas aquilo que eu tenho vivido e a necessidade que eu tenho de que outros me ajudem, de que outros me orientem, de que outros me discipulem, de que outros me ajudem, me suportando, né, me dando suporte na oração, eu tomo a iniciativa de vencer essa etapa da minha vida, essa fase da minha vida, né? Então a segunda iniciativa que a gente precisa tomar é a iniciativa de querer colocar a vida em ordem. Aqui no texto, né, simbolizado pela questão da confissão de fé, mas como eu disse, na minha maneira de entender, é muito mais amplo, porque cada vez que eu abro a minha vida para alguém que é maduro espiritualmente, que tem discernimento pela palavra de Deus, essa pessoa ela vai vir e vai me orientar para que eu cresça, para que eu amadureça. Uma terceira iniciativa que a gente precisa ter nesse sentido de orar uns pelos outros é a iniciativa de formar uma comunidade, uma igreja que seja fraterna, que seja confiável. Por quê? Porque se nós não temos, irmãos, uma igreja onde nós podemos confiar nas pessoas, onde nós não cultivamos uma responsabilidade mútua, onde nós não onde nós ficamos preocupados do que os outros vão pensar de nós, do que vão dizer de nós, né? Nós não vamos ter coragem de pedir para que ninguém ore por nós e nem tomar a iniciativa de orar pelo outro, porque a gente vai ficar com medo de ser classificado como alguém que, sei lá, né? Alguém que está se achando muito espiritual, né? E está por isso querendo orar, enfim. Muitas coisas surgem, né? Então a nossa iniciativa como comunidade tem que ser a de formar, de estruturar cada vez mais uma comunidade fraterna, uma comunidade fiel, onde esse traço da fidelidade nos dê coragem, nos dê força para chegar diante da outra pessoa e falar, olha, eu preciso de ajuda, né? Ore comigo, né? E eu acho que todos nós, já, em algum momento, passamos pela experiência daquelas iniciativas, né, que existem na igreja, de mãe de oração, em que uma mulher ora por um jovem, ou de família de oração, em que uma família ora pela outra família, amigos de oração, né? E é tão gostoso, né, quando a gente chega e fala, olha, eu estive orando por você, e você às vezes fica surpreso, né, porque você pensa, nossa, mas eu quase nem converso com essa pessoa, mas ela ora por mim, e isso vai criando um laço, né? Existem mulheres que oravam por mim na minha adolescência, ainda lá na igreja em Franca, e parece que eu tenho um carinho diferente por elas, porque eu sei que não só naquele momento elas oraram por mim, mas ainda continuam orando, né? E veja, a oração é esse vínculo do amor prático. Agostinho falava isso, né? Que a oração é a prática do amor no sentido de que se dedicar o meu tempo para falar com Deus sobre outra pessoa é uma amostra segura de que eu, de fato, amo essa pessoa. Então, se nós queremos uma igreja que ame uns aos outros, nós precisamos de uma igreja que ore uns pelos outros. E para que a gente tenha uma igreja que ore uns pelos outros, nós precisamos tomar a iniciativa de pedir ajuda, nós precisamos tomar a iniciativa
de querer colocar a nossa vida em ordem, e nós precisamos da iniciativa de construir uma igreja fiel, uma igreja confiável, uma igreja que de fato abençoe a vida uns dos outros, trazendo essa confiança de que ali nós temos amparo, nós temos suporte. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao final do mês e a última mensagem dessa série é semana que vem. Eu espero que até aqui você tenha entendido a importância da comunidade cristã. E nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, quando planejei essa série de mensagens, eu pensei em demonstrar para você o quanto é importante nós estarmos dispostos, disponíveis na vida uns dos outros. Não só por causa das lutas que estamos enfrentando, mas porque essa é uma característica que vai nos qualificar como cristãos no mundo onde nós estamos. Eu espero que na semana que vem o encontro presencial já possa acontecer, mas eu quero desde já pedir para que você pense com carinho em estar conosco, mas se você tiver algum sintoma de gripe, como você sabe, que você se preserve e que você ainda, nesse primeiro momento, preserve a comunidade. O nosso desejo é voltar a ter a liberdade que nós tínhamos antes, de estar juntos, de abraçar um ao outro, de tomar um cafezinho depois do culto juntos, mas nesse momento nós estamos precisando exercitar traços da nossa identidade cristã de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais séria do que nunca houve. Então, nós contamos com vocês e principalmente, como nós falamos hoje, nós contamos com a oração uns dos outros. Então, que Deus te abençoe. A minha oração é essa, que Deus te dê tudo que você necessita e